E aí galerinha, aqui é a Rafa Gomes do Flick Chick. Bora falar sobre o primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones? Depois de um longo inverno, nós finalmente estamos aqui de volta com a HBO, conferindo essa que é a temporada mais aguardada de todas as séries que vão ser exibidas ao longo de 2019. E o primeiro episódio, intitulado Winterfell, conseguiu honrar as minhas expectativas, trouxe uma série de reencontros aí, foi maravilhoso ver a família Stark finalmente estando junta novamente, o seu corpo está completo com os sobreviventes, obviamente, e é uma alegria saber que a gente está caminhando para o final. Para mim, o ponto forte do primeiro episódio são realmente os reencontros. A gente tem o reencontro de Arya Stark e Jon Snow. Eles sempre tiveram uma amizade muito forte desde a primeira temporada, e o que é mais surpreendente nesse reencontro é que, em se tratando de trama e narrativa, nós só vimos Jon Snow e Arya Stark juntos uma única vez, que foi no primeiro episódio da primeira temporada. Depois, Jon foi para o norte servir na muralha e Arya acompanhou seu pai e Sansa em direção a Porto Real. Então a gente teve um tempo de tela muito pequeno entre os dois personagens, mas a forma como a dinâmica relacional desses irmãos foi construída, a gente conseguiu criar uma afeição tão grande que quando a gente consegue contemplar esse reencontro deles dois em Winterfell, é realmente um momento muito mágico, muito único da série. Algo que a gente estava querendo ver há bastante tempo e que teve um sabor muito lindo aí de família se juntando novamente. Mas antes disso tudo acontecer, a gente inaugura o episódio com a caravana de Daenerys Targaryen acompanhando Jon Snow em direção ao Winterfell. Eles chegam no norte com todo o povoado aguardando ansiosamente a chegada deles. E é claro, não é de se duvidar, os nortenhos não estão muito receptivos em relação a Daenerys. E embora a gente tenha se acostumado ao longo dessas 7 temporadas a ver a Daenerys conquistando cada reino que ela encontrava, no norte a coisa não é nada assim. Ninguém conhece a Daenerys Targaryen e na verdade está todo mundo muito receoso, com o pé atrás ali para recebê-la. A pessoa que mais está com o pé atrás é Sansa Stark, que não esconde em momento algum a sua rejeição a Daenerys. Desconfiada com Daenerys, ela ainda olha a mulher de cabo a rabo quando elas vão se apresentar, bem naquele estilo de mulher avaliando a outra mulher, avaliando a roupa, avaliando o cabelo. É um momento bem legal da série, que eu particularmente gostei muito. A rejeição de Sansa a Daenerys, eu acho que é uma coisa muito importante, porque mostra a Sansa se posicionando em relação à sua família. A gente conhece muito bem a história da Sansa, ela teve problemas em se posicionar em relação à sua casa, ela sempre foi muito influenciável, e a gente tem ela ali se posicionando muito bem como a Lady de Winterfell, uma dama do norte. Eu acho extremamente importante isso. E depois, quando a gente tem o reencontro de Arya e Jon, o Jon tenta dar uma alfinetada na Sansa, achando que ela e a Arya continuam se estrepando ali, não se dando muito bem, mas no final das contas, a Arya dá totalmente o apoio dela a Sansa, falando que Sansa, na verdade, é uma das mulheres mais inteligentes que ela já conheceu. Jon fica bem surpreso, dá uma recuada ali e Arya lembra, ela só está tentando proteger a nossa família. E ele ainda lembra a Arya dizendo, eu também sou da família. E Arya encerra esse reencontro dando um abraço nele dizendo, então não se esqueça disso jamais. Eu acho que é muito importante isso, porque os Stark sofreram muito em Game of Thrones, então eles têm mais do que motivos suficientes para duvidar de todo mundo que tenta uma aproximação com eles, né? Depois de perder tantos membros da família, eu acho que eles têm que realmente se proteger, se blindar e se guardar. E a recepção de Daenerys no norte continua mal com todos os cantos. A gente tem um primeiro episódio ali em que o climão opera, sabe? Tem uma torta de climão sendo servida ali, porque tá todo mundo ali se estranhando, um não vai com a cara do outro. Quando Arya e o cão de guarda se reencontram, rola também uma tensão. Ele lembra que ela deixou ele pra morrer ali, ela ainda dá uma alfinetada nele falando, não se esqueça que eu também te roubei. Ela entra na onda dele, sempre se posicionando muito bem. E ainda tem o reencontro de Arya com Gendry, que é um momento bem legal. Ela tá ali trocando uma ideia com ele fica surpreso de saber que ela conhece muito bem de armas. Ela desenha uma arma que ela quer que ele construa pra ela, uma arma que não dá pra identificar muito bem, mas parece uma adaga, que tem uma espécie de tampa, alguma coisa assim. E no final desse reencontro ainda rola um flerte fatal entre eles dois. Eu achei o máximo, porque a gente tá sempre acostumado a ver a Arya como aquela mulher durona, ela nunca teve oportunidade de se envolver amorosamente com ninguém, e ela dá uma saída ali bem espetacular, dá uma viradinha, olha pra trás pra ele e você sente que rolou uma faísca ali. Eu quero até ver até onde essa situação vai dar. Fiquei bem animada com esse reencontro e eu acho que a gente pode ver ali um interesse amoroso se firmando.
Essa tensão que é criada no norte faz com que Daenerys não consiga se acomodar muito bem e ela acaba se estranhando com um dos personagens que é um dos mais amáveis e um dos mais fáceis de se relacionar, que é o Sam Tarly. Quando ele vai conversar com ela pela primeira vez, ele começa todo bem jeitoso, todo cuidadoso, muito simpático, muito acessível a ela, abrindo espaço para ela. Ela fica muito feliz com esse reencontro, tá ela e o Ser Jorah Mormont, e ela tá lá para agradecê-lo pelo trabalho que ele fez de cura em Ser Jorah, que estava com todas aquelas escamas. Ele teve todo esse cuidado de tratar essa doença que aparentemente não tinha cura, e ela tá ali para agradecer e também uma forma de construir uma ponte com aquele povo que não faz a menor ideia de quem ela é. Só que no final das contas ela acaba descobrindo que ela matou na verdade o pai e o irmão dele na temporada passada. E quando ele descobre que os dois foram mortos e isso tudo é culpa dela, ele fica bem arredio com a Daenerys, retira toda aquela gentileza que ele tinha com ela, fica naquela situação bem desconfortável e sai em retirada por um dos momentos que é um dos mais importantes desse episódio, que já chegando pra marcar presença. Antes ele ia ao encontro de Jon Snow, ele encontra Bran, que eu preciso abrir um parêntese aqui. Bran é o nosso oráculo, ele é o olho que tudo vê, e é impressionante que a cada momento chave do episódio, Bran Stark está lá na sua cadeira de rodas, observando com aquela cara de I'm judging you, estou te julgando. Ele faz aquela cara de quem tá te julgando, mas ele faz isso com tanta naturalidade, tão leveza, que você fica até desconfortável, porque você não sabe dizer se ele tá julgando ou não. E essa é uma das características que eu mais gostei do Bran. É claro que ele não é mais o Bran Stark que nós conhecíamos, a gente já falou sobre isso nos nossos resumões, e agora ele tem essas atribuições que são extremamente neutras, ele tá sempre sem emoções diante de todas as circunstâncias, até porque ele já viu de tudo, né? Como alguém que tem acesso a todos os acontecimentos do presente e do passado, ele viu de tudo, nada mais o surpreende, então ele tem essa expressão bem neutra do Corvo de Três Olhos. Então ele acaba olhando para todo mundo com aquela cara neutra, mas uma cara neutra de quem sabe o que você fez no verão passado. E a gente tem ali um momento bem rapidinho entre Bran e Sam, e Bran tá cobrando ele. Cara, você tem que avisar Jon a respeito da sua origem, quem você é. E quando o Sam vai falar com o Jon, ele acaba contando para ele que a Daenerys é responsável pela morte do seu pai, do seu irmão, e de cara já joga ali sem qualquer jeito nenhum, simplesmente joga que ele é Aegon Targaryen. No momento que o Jon fica ali completamente em conflito, acho que tá passando uma série de coisas na cabeça dele, principalmente, putz grilo, eu dormi com a minha tia, cara, e agora? Uma das coisas que eu gostei muito desse reencontro entre eles dois é que, enquanto o Jon tá tentando negar a sua descendência Targaryen, dizendo que ele não é rei, que ele não é o rei dos Sete Reinos, que ele não é o responsável por tudo isso, que ele não quer assumir essa posição, o Sam faz uma observação muito importante, que faz com que a gente reflita sobre quem é Daenerys Targaryen na verdade. Ele fala: você abriu mão de ser rei em prol do seu povo. Será que a Daenerys faria a mesma coisa? Já vou deixar a pergunta pra vocês aí, pra vocês tentarem responder. O episódio é um episódio muito bem construído, a gente tem um momento de amor ali também entre o Jon e a Daenerys, que é um momento bonitinho, bem novelinha ali mesmo. Ele tem uma experiência com o dragão, depois de tocar no dragão, agora ele teve a oportunidade de voar em um deles. E nessa cena os efeitos especiais são um pouquinho mais precários, os efeitos quando mostram Jon e Daenerys em cima dos seus respectivos dragões, eles pecam um pouquinho na riqueza de detalhes, a coisa fica um pouquinho mal feita, mas em compensação, quando a gente vê os detalhes dos dragões em si, desde suas escamas até mesmo a textura das asas, a gente tem um espetáculo visual muito bem construído. A HBO gosta de investir na produção, obviamente porque ela é a mais rentável e tá dando resultado. Tirando esse detalhe ali da parte que a gente vê eles em cima dos dragões, os efeitos visuais são muito bem construídos. Esse episódio também traz Euron Greyjoy querendo cobrar da Cersei a noite de amor que ele tá sonhando há muito tempo. Você vê que o cara tá bem na seca ali, ele chega pra Daenerys, apresenta a comitiva lá dos Dourados, que veio lá de Essos pra poder lutar em favor dela, e ela fica meio assim com o pé atrás, ela esperava um pouco mais deles, é uma cena bem interessante, e no final das contas os dois acabam dormindo juntos. Eles acabam formando um casal bem interessante, porque são muito parecidos, mas não dá pra saber até onde isso vai, acho que não vai durar muito. Euron não é um cara que tá muito disposto a morrer por ninguém, ele é um cara que ele só quer
quer ganhar dinheiro, poder e poder transar. Então, assim, não dá pra esperar muito de um personagem como esse, mas ele é um personagem bem caricato, que eu gosto bastante disso, e eu acho que ele fez um trabalho muito legal nessa série. E por falar em Cersei, Bronn recebeu a missão de matar Tyrion e Jaime. Bronn é aquele personagem que vai na onda. Já defendeu o Tyrion, já esteve do lado dele por muito tempo, depois esteve do lado do Jaime, quase como um escudeiro, acompanhando ele ali lado a lado em algumas batalhas, e agora não está nem com um nem com o outro, está agora com Cersei. E é claro, Cersei não vai querer sujar suas mãos para acabar com o resto da sua família. Então vai passar o trabalho sujo para Bronn, que por uma quantia bem razoável de dinheiro está disposto a matar os dois que ele já serviu no passado. Pela temporada ser um pouco mais curta, as coisas estão caminhando em ritmo rápido, então a gente tem ali também o resgate da Yara Greyjoy, que é um momento bem legal, porque na hora que o Greyjoy vai resgatar a sua irmã, ele dá aquele resgate, você vê que ele tá meio acuado porque ele sabe que ele vai tomar uma dela, e depois ela dá uma cabeçada nele, só pra poder fazer as pazes de uma vez por todas, bem no estilo da família Greyjoy, que é um pouco mais durona, não é muito de relacionamento e de conversa, né? Os caminhantes brancos não aparecem tecnicamente nesse episódio, havia uma certa expectativa de que a gente veria eles logo de cara, porque nós encerramos a 7ª temporada com os caminhantes destruindo quase tudo ali que eles estavam vendo pela frente, né? Mas o que a gente vê são ruínas disso tudo. Nós temos ali a turma dos selvagens que reencontra parte da turma da muralha, eles estão ali tentando se proteger, e tem uma cena de terror incrível dentro desse contexto, é uma cena muito forte, em que um garotinho que aparece logo no início do episódio acaba sendo morto pelos caminhantes brancos, e tem uma cena ali que é super forte, que pega todo mundo desprevenido. Eu adorei esse momento, que forma um símbolo que seria o símbolo dos seres da floresta. Game of Thrones não é uma série de terror, então obviamente a gente nunca espera levar esses choques, e eu acho que aquela cena com o menino preso ali e depois recebendo uma espadada de fogo no meio da barriga é uma cena bem forte, porque ele agoniza de dor de uma maneira muito profunda, enquanto aquelas chamas vão consumindo seu corpo por inteiro. Uma das coisas que eu mais gostei desse episódio é o momento final. A gente tá se perguntando ali o que aconteceu com o Jaime Lannister, a gente sabe que ele foi em direção ao norte, ele abandonou a Cersei, mas eu confesso que eu não esperava que ele fosse chegar logo nesse episódio. Achei que talvez a gente inauguraria o próximo episódio com a chegada dele, mas ele chega no finalzinho, de mansinho, escondendo seu rosto para ninguém ver a sua identidade. E qual é a primeira pessoa em quem ele bate o olho? É o nosso oráculo, é o Bran Stark. Ele acaba ficando frente a frente com o Bran Stark, e aquilo acaba sendo um reencontro de muito choque. Primeiro porque a última vez que ele viu o Bran foi quando ele jogou o Bran da torre, e obviamente isso acabou deixando ele paraplégico, uma coisa que definiu a vida dele pra sempre. Então poder ficar frente a frente com o Bran teve um impacto muito grande, e eu achei essa cena muito legal. Nós encerramos o episódio ali na expectativa pra saber como que vai ser o primeiro contato deles. O Bran já não é o mesmo Bran, então a expectativa é que ele não tenha muitas mágoas e nem queira perder muito tempo falando disso, mas eu acho que como o Bran tem tido reencontros em que ele sempre relembra o passado ou alguma situação do presente do personagem, eu acho que quando ele e Jaime ficarem frente a frente, ele vai ter algumas observações para fazer aí sobre essa jornada do Jaime até agora. Para mim, o episódio inaugural de Game of Thrones foi muito bem feito. Eu acho que esteticamente falando, ele tá lindo. A gente tem esse visual do norte, uma fotografia belíssima de neve absoluta. Temos também o uso excessivo das sombras, que é uma das características de Game of Thrones. Isso ajuda a dar uma tensão maior, um suspense maior para as cenas. Acho que esse recurso sempre é muito bem usado na série, e no primeiro episódio também não poderia ter sido diferente. Gosto muito do figurino, o figurino invernal tá incrível. Nós estamos acostumados a sempre ver a família Stark trajando figurinos invernais, e foi legal ver a trupe da Daenerys trajando roupas mais fechadas. A gente tá sempre acostumado a ver sempre muita pele exposta, então eu gostei muito de ver todos eles cobertos com figurinos muito bem feitos. O casaco da Daenerys em particular tá lindo, com detalhes em vermelho e todo branco, como se fosse neve mesmo. Acho que ficou muito lindo. O cabelo dela também cheio de tranças, muito bonito. Então eu acho que a parte técnica da série tá muito bem feita. Em geral, os efeitos visuais estão ok, tinindo, e em se tratando de roteiro, acho que a coisa tá muito bem alinhada, cheia de reencontros. Acho que é um momento muito especial para nós, porque nós estamos vendo narrativas que estavam bem dispersas entre si, se unindo e formando uma coisa só. Isso mostra o quanto a série nunca deu ponto sem nó, todas as coisas fazem muito sentido, e não poderia ser diferente nesse primeiro episódio. Essa é a minha avaliação, eu dou 5 estrelas para esse primeiro episódio. Continue me acompanhando, porque toda semana vai ter conteúdo novo.
Você pode também me acompanhar no Instagram, @RafaGomes, e continue aqui comigo, porque em breve nós vamos falar mais de Game of Thrones. Beijos e até mais!